Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Bom dia, amados irmãos, eu saúdo a todos que nos assistem na paz do nosso Senhor e amado Jesus Cristo, amém? Irmãos, hoje eu quero dar o endereço da nossa igreja, a igreja pelo qual o Senhor nos abençoou. Ele nos colocou aqui como líder, eu e a minha esposa, a Gladys, pastora Gladys, né? E nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor na igreja, Igreja Templo da Graça de Deus. Vou deixar o endereço aqui, que fica na rua Anderson de Moura, 235, Jardim Soeiro, Ferraz de Vasconcelos. Queria convidar todos os amados irmãos que quiserem nos fazer uma visita, nos prestigiar nesse ministério. As portas estão abertas, estamos aguardando a visita de cada um nesse dia. Eu vou falar os horários dos cultos. Então, no domingo é das 8 às 10 da manhã e das 18 às 20 horas, culto da família. No domingo nós separamos esse dia para buscar pela família, porque a família é a herança de Deus, né? Então nós temos que estar sempre orando, buscando, intercedendo pelas famílias, né? A quarta-feira, só à noite, é busca do Espírito Santo, e será realizado um culto só, que é às 19h30 às 21 horas. E na sexta-feira também é um culto só à noite, às 19h30 às 21 horas. Então aí está o endereço que eu já deixei para você. Vou só repetir o endereço de novo. O nome da igreja é Templo da Graça de Deus. Fica na rua Anderson de Moura, 235, Jardim Soeiro, Ferraz de Vasconcelos. Se você quiser uma referência, pega a rua Itajuípe, vai até o final. No final dessa rua já é essa rua aqui. É a continuação desta rua. Da rua Itajuípe. Essa rua Itajuípe, ela parte do centro do Itaim ali, mais ou menos do centro do Itaim, e vai até o final lá. Então é bem fácil, um acesso fácil. E aguardamos por você nessa caminhada aqui. Venha nos prestigiar, venha nos abençoar também. Amém? Agora, irmão, eu quero... Bom, para quem já me conhece, né? Meu nome é Luciano, pastor Luciano, e eu sou o pastor dessa igreja, que Deus me colocou ali, nos deu esse ministério, e está sendo uma bênção. Queria convidar você para fazermos uma visita e nos prestigiar, né? Venha dar uns glória com a gente aí, amém? Convido a todos vocês, amados irmãos, que nos assistem, que gostam da palavra de Deus. O convite está aí, amém? Agora eu quero, antes de eu fazer a oração, eu quero pedir para você, se você também não é inscrito ainda no canal da Bênção, peço que você se inscreva, porque nós estamos num propósito de oração aí, jejum e oração. Eu quero fazer o jejum de Daniel. Nós vamos iniciar amanhã, nesse dia de segunda-feira, de amanhã, que é dia 14, né? Então nós vamos iniciar o jejum de Daniel. Vamos jejuar pela igreja e por aqueles que estão inscritos no canal. Se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva e desfrute das bênçãos do Senhor. Amém, irmão? Que a graça de Deus, a bondade do Senhor, ela vai te alcançar. Irmãos, eu quero ler alguns versículos aqui. Isso aqui fala quando o Senhor Jesus... Depois eu vou fazer a oração. Primeiro eu vou ler um versículo aqui. O Senhor Jesus, na véspera dele ser entregue, né, para ser preso e ser crucificado, ele chamou os seus discípulos, alguns deles,
acho que Pedro, né? E Tiago e João, que geralmente eram os três que estavam sempre com ele. Esses eram, digamos assim, os não digo prediletos, mas eram os que Jesus mais amava, porque esses três estavam sempre com ele. Então, quando nós estamos sempre buscando a Deus, você está sempre sendo lembrado dele, né? Ele está vendo. Então Jesus lembrava deles porque eles estavam sempre com Jesus, não deixavam o Senhor sozinho. Eles não deixavam o mestre só. Não vamos deixar o mestre só também, não. Vamos buscar a presença dele em oração. Ele fala assim, no versículo 31, deixa eu ver se é o 31 mesmo. Não, a partir dos... Não, 39, perdão. Ele fala aqui, ó. Jesus no Getsemane. Jesus foi para o Getsemane para se preparar. Se preparar porque ele sabia o que estava aguardando ele. O momento de aflição que ele ia passar, a angústia que ele ia ter, a humilhação. Ali seria o final de tudo aqui nessa terra. Seria ali o último dia para ele. Getsemane quer dizer prensa. Então Jesus ia ser espremido ali ao ponto de o suor dele se transformou em grandes gotas de sangue. Tamanha foi as aflições, a angústia, a tristeza que Jesus estava passando naquele momento. Então ele fala aqui, ó, no versículo 39 de Lucas, fala assim: saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Olha, aqui nós temos uma revelação. Mais para frente nós vamos ter outra. Jesus estava advertindo que nós temos que orar para que não caia em tentação. Porque a oração ela é comunhão com Deus. Quando nós oramos, quando nós estamos buscando a Deus em oração, nós estamos perto de Deus. Então Jesus ele avisou: orai para que não entreis em tentação. Porque quando a pessoa não está em oração, não está em comunhão com Deus, ela é uma presa fácil. Ela pode ser tentada a tomar um golinho de bebida, ela pode ser tentada a falar mal do outro, ela pode ser tentada a adulterar, ela pode ser tentada a mentir. Tem várias tentações, pode ser tentada até roubo, ela pode ser tentada a falar, a murmurar. Então Jesus ele estava advertindo para que orasse, que os seus discípulos orassem para não cair em tentação. Eles poderiam cair na tentação ali de até mesmo pegar o mestre e tirar ele dali e dizer: não, o senhor não vai ser crucificado, não. Eles poderiam ter feito isso também. Então Jesus alertou eles: orai para que não caia em tentação. Porque se eles fizessem isso, estragaria o plano de Deus. Então ele falou, deixou esse ensinamento. E ele foi. Então ele foi. No versículo 41 ele fala: ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava. Jesus de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Aqui nós temos uma outra grande revelação, que é assim. Primeiro ele orou dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. O plano de Jesus aqui, que ele veio para esse mundo, não foi para ele ficar aqui eternamente. Não, ele veio aqui até para passar o tempo dele aqui, até chegar o tempo dele se entregar
ser crucificado, ser morto e ressuscitar e depois voltar para o Pai. Mas ele estava passando por tanta angústia naquele momento que ele chegou a dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, não deixa eu beber esse cálice, porque é muito doloroso, é triste, eu vou sofrer muito. Então Deus manda um anjo e conforta ele. Olha o que ele fala: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Então assim, quando nós oramos, quando você está triste, quando você está angustiado, quando você não está aguentando mais a aflição, Deus manda o anjo e socorre. Deus mandou o anjo e confortou o Senhor Jesus para que ele resistisse à tentação. Jesus falou uma palavra: olha, se vocês, no mundo vocês vão ter aflição, mas eu venci o mundo. Ele não disse que nós não ia termos aflição, mas ele disse que ele venceu o mundo para nós. Ele nos avisou. Então, quando nós estamos em grandes aflições, que nós não temos nenhuma saída, só tem uma saída, só existe uma saída: Jesus. Então ele manda o anjo. Deus mandou o anjo para confortar o Senhor Jesus, porque ele estava passando por grande aflição naquele momento. Aquele era um momento de angústia, a maior angústia que um ser humano possa ter, que eu nunca vi falar que ninguém nesse mundo suasse gota de sangue. Não existe, só o Senhor Jesus. Aquilo ali era o peso que ele estava carregando, que era o meu e o seu. O pecado do ser humano estava sendo jogado em cima de Jesus. Tudo aquilo ali estava doendo, estava pesando sobre ele. Então o Senhor Jesus, ele estava passando por grande aflição. Ele precisou ser confortado pelo anjo. Eu não sei o que o anjo veio e falou para ele, mas eu creio que o anjo veio trazer um fortalecimento de Deus, do Pai, do próprio Pai, para que ele pudesse resistir essa grande aflição que ele estava passando. O versículo 44 fala assim: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como grandes gotas de sangue caindo sobre a terra. Essas gotas de sangue que o Senhor Jesus estava caindo sobre a terra, ele já estava começando a lavar a terra, a purificar dos pecados através daquele sangue que ele estava derramando ali na terra. Ele já estava abençoando o mundo. Ele já estava dando a vida dele. Antes dele ir para a cruz, na verdade, ele já estava derramando o próprio sangue ali. O sangue dele já estava, como diz assim, preparando a terra para o sacrifício dele. Então ele fez assim: e tornou-se como grandes gotas de sangue na terra. Então, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai vós e orai para que não entreis em tentação. Aqui tem mais uma revelação muito forte aqui, que ele fala o seguinte: eles estavam dormindo porque eles estavam fracos no momento. Então, quando a pessoa está fraca, ela dorme. Só que esse sono aqui que ele estava falando não é só o sono físico, não. Aquele é o sono espiritual. Quando a pessoa está dormindo, ela se distancia de Deus. Então, em vez de eles estarem orando, intercedendo juntamente com o Senhor Jesus, que ele estava sendo oprimido, estava angustiado,
Eles dormiram, mas eles não dormiram só por um sono físico, não, aquele sono que descansa o corpo, não. Eles dormiram espiritualmente, na verdade. Eles deixaram de interceder. Quando a pessoa deixa de buscar a Deus, ela dorme espiritualmente. Aí vem o inimigo e ceifa, né? Pega aquele que está fraco, aquele que está dormindo. Então, o sentido dessa palavra, não dormirmos, não durma espiritualmente. Esteja atento, esteja alerta. Olha o que o Senhor Jesus falou. Por que estáis dormindo? Levantai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus manda nós se levantarmos e orar, para que nós não entramos em tentação. Porque quando nós dormimos, você fica fraco. Aí as tentações vêm. Aí você não resiste. Porque você está longe da presença de Deus. Então Ele manda nós orarmos para não cair em tentação. Por que orar? Aquele que ora, ele está perto de Deus. Aquele que ora está em comunhão com Deus. Por momentos ele deixou de estar em comunhão, com a mesma comunhão com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou para eles orar para que não caia em tentação. Mas enquanto Jesus foi orar, eles dormiram. Jesus ficou só. Então eles perderam ali aquela intercessão, a comunhão com o Senhor. Por momentos, eles foram fracos, na verdade. Tem outra passagem que Jesus falou que o espírito está forte, mas a carne é fraca. Realmente, a carne é fraca. Para poder a carne ficar forte, resistir às tentações, nós temos que estar fortalecidos no espírito. Então, eles precisavam estar mais fortalecidos no espírito. Amém? Então essa é a palavra que eu quero deixar. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Quero orar por você agora, por nós. Levanta a sua mão, feche seus olhos se você quiser. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu venho agradecer, Senhor, pela sua graça, Jesus, pela sua bondade, Pai. Pai, visita essa pessoa, meu Deus, que está dormindo espiritualmente, Pai. Pai, desperta ela, chacoalha assim, essa pessoa que não está enxergando, meu Deus, as tentações, que não está, meu Deus, reconhecendo, Pai. Ela está dormindo espiritual, Pai, acorda, Espírito Santo, desperta essa pessoa que dorme. Ele fala, desperta tu que dorme, levanta a cabeça. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, visita essa família, visita, meu Deus, esse casal, visita esse jovem, meu Deus, que está também, meu Deus, dormindo espiritualmente, Pai, e fisicamente, Pai. Meu Deus, levanta o caído, Pai, fortaleça o fraco, Senhor. Pai, eu abençoo essas pessoas, Pai. Peço que o Senhor entre na casa dessa pessoa, dê livramento a ela, Pai. Meu Deus, visita também, Pai, aquela pessoa que está hospitalizada, aquela pessoa que está angustiada, aquela que está triste, aquela que está desanimada, aquela que não tem mais força espiritual. Meu Deus, entra com providências na vida dessa pessoa. Arranca, meu Deus, o mal, arranca a tristeza, a angústia, a depressão, a opressão. Meu Deus, visita também aquele que está preso, que está atrás das grades, que está angustiado, que está triste. Pai, em nome de Jesus, eu coloco em tuas mãos, Senhor. Peço que o Senhor abençoe cada um, que a bênção do Senhor, a bênção que enriquece e não acrescenta dor, venha sobre ele, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém, irmão? Deus abençoe abundantemente a vida de cada um. Que a graça do nosso Deus, a bondade do Senhor esteja sobre sua vida, hoje, amanhã e sempre. E aguardo você no próximo vídeo, aguardo você também na nossa igreja. Vou repetir, igreja, Templo da Graça de Deus. Fica na rua Anderson de Moura, 235, Ferraz de Vasconcelos. Aguardamos a visita de cada um em nome de Jesus.
Amém. Fica com Deus e até mais. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você. Amém.